Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o estudo de partidas clássicas, vamos trazer mais uma do torneio Zurich 53. Eu acho que é a primeira vez que eu estou trazendo partida dele, do Grigoric, Svetovar Grigoric, contra o Max Euwe. Já que o Grigoric é a primeira vez, vou contar um pouquinho dele. Ele nasceu na antiga Iugoslávia, né, que nem existe mais, acho que agora é Sérvia e outros países. Ele participou de mais de 11 Olimpíadas de xadrez. Ganhou medalha em quase todas, por equipes, tá? Em 1958 ele ganhou de ouro e ele era o tabuleiro número 1. Ou seja, só tem gente barra pesada, jogadores barra pesada nesses torneios. Max Euwe todo mundo conhece, né? Autor de vários livros. Lá da Holanda, se não me engano, ali, dos Países Baixos. Vamos à partida. O Grigoric está de branca e o Max Euwe de negras. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, B4, E3. Caramba, de novo nós vamos para a Niso-Índia. Pela enésima, milionésima vez. Antes da rodada 22 tinha ocorrido 11 vezes jogar a defesa Niso-Índia. Nossa, o pessoal jogava muito. Mas vamos lá, C5, cavalo F3, D5, bispo E2, roque, roque. A batalha por C teve a ser feroz. Cavalo C6, agora começou. C por D5, E por D5, D por C5 e bispo por C5. E temos um PDI, o peão da dama isolado. Eu brinco assim com o meu professor da época, falava assim, ó, meu, peão da dama isolado. No começo é bom tudo, mas depois, no final, ficou com ele, pro final é ruim. Mas agora você vai ver que o jogo vai rodar tudo, sempre quando tem peão da dama isolado, vai ser uma guerra em cima dele, né? Mas vamos ver, jogou A3 para impedir o cavalo de dar pulinhos aqui, o bispo também, cravar o cavalo. E a preta vai querer livrar do peão isolado. E não tem como fazer agora. Vai demorar um pouquinho para ela conseguir livrar dele. Mas vamos lá. Porque a maneira mais lógica de executar o plano aqui seria B3, A6, cavalo A4, bispo A7, bispo B2. E se jogar B5, torre C1. Atacando o cavalo. Tá atacando o cavalo aqui. A torre está atacando o cavalo e o peão atacando o cavalo aqui. Vamos lá que jogou A6, mas não jogar A6, não, só ficou no sonho. A6, B4, bispo D6. Agora são várias variantes que eu vou passar. Essa daqui foi o segundo do Grigoric na época. Tem até agora, né, os segundos que ajudam. Achava que as negras iam jogar bispo B7, ia jogar B2, enquetando o bispo, D4, para tentar escapar do peão da dama isolado. Mas, ó,
Outra, se é bispo A7, esse bispo D5, B5. Uma variante muito bonita seria, ó, D4, bispo por D6, o peão de D por C3, dama B3, dama C7, dama C3, dama por C3, bispo D7, cavalo E5, cavalo D5. Mas, ó, podia ser, ó, dama B2, isso é uma variante. Bispo por C6, cavalo por bispo, dama por bispo, bispo F3, cavando a dama. Aqui, ó, as brancas levam uma certa vantagem agora. Elas estão com o par de bispo, o centro inteiro aberto. Quer dizer, vão ser peças que vão poder atacar a longa distância. O par de bispo é muito forte nesse tipo de jogo, ó. Centro aberto, assim, ó, eles são bem mais fortes que o cavalo, por exemplo. E as negras têm um bispo e um cavalo. E as brancas também tem esse peãozinho de E aqui extra, que tá firme aqui. Vamos lá, vamos aqui jogar bispo B2, bispo G4, torre C1, bispo C7, cavalo A4, Grigoric executou a primeira parte do seu plano, o peão negro de D. Esse peão de D está cercado, segundo. Eu espero começar o jogo do lado do rei, mas as brancas rejeitam facilmente as ameaças negras. E pela mudança progressiva de peças menores aproximam seu objetivo. A batalha de peças pesadas contra o peão isolado. Quer dizer, vai ser ataque, como em todas as partidas até agora, sempre foi ataque muito forte em cima do peão isolado, que está de verdinho ali. E com peças pesadas. Vamos lá. Dama D6, ameaçando o mate aqui, né? Bispo por cavalo e entra lá. G3, impedindo o mate. Cavalo E4, cavalo C5. Esse cavalo centralizado preto aqui tem que dar um jeito de limpar ele, né? Porque ele tá muito forte aqui, tá protegido. Para tirar ele daí vou ter que tirar os peãozinhos aqui que vai enfraquecer o meu rei. Mas vamos ver. Uma variante, isso daí é uma variante, então podia ser cavalo D4, isso seria muito bom. Bispo H3, torre E1, dama F6. E ver esse é um ataque nervoso aqui, né? Mas vamos lá, o que jogaram? Cavalo por C5, tirou o cavalo daí. Era o intuito. Do Grigoric. Agora torre por C5, torre de AD8, cavalo D4. É que fala assim, é muito interessante esse caso quando tem o peão da dama isolado, bloquear o peão, para impedir que ele avance e deixar ele isolado mesmo, para continuar o ataque em cima dele. Agora as bancas têm um domínio forte no D4. Vamos lá, bispo por E2, dama por E2, cavalo por D4, bispo por D4.
Ele mantém o peão ali isoladinho lá. Mas está sendo atacado, vai ser atacado mais ainda. Bispo B6. Torre D1. Ele deixou ali o bispo porque ele recupera, né? Porque se atacar aqui, ele crava a dama e vai ganhar a torre lá do mesmo jeito. Vamos lá. Bispo por dama. Bispo pela torre. Bispo a torre atacando a dama. Dama E5. Bispo por torre. Rei por torre. Torre D4. G6. De novo, aqui fala assim, ele bloqueou o peão. Isso é muito importante, que bloquear o peão, tá? Jogou B5. Que aqui, ó, a fim de compreender o desenvolvimento dos eventos, deve ter em mente que ao final de 4 peões contra 3 no mesmo flanco, que é o caso aqui, onde estão os dois roques, em geral não pode ser ganho, portanto o preto tem pouco a temer, mesmo perdendo o peão de D5. Mesmo que ele perca esse peão isolado aqui, vai ser difícil conseguir lá. E esse lance B5 aqui foi lamentável, né? Não precisava. Mas seria muito melhor dama D2. Para quê? Para avançar depois o peãozinho, atacar com F5, atacar a dama e avançar esse peãozinho de E. Mas bora lá, como que foi? A por B5, dama por B5, dama C7, dama B2, rei G8, dama D2, dama C5. Eu está defendendo de todo jeito, né? As ligas estão defendendo de todos os jeitos. A dama está atacando o peão, peãozinho aqui, defendendo o peão central. Mas vamos lá, por que é a ameaça? A ameaça era E4, torre A8, torre por D, torre por A3. As bancas podem continuar, né? Torre D8, rei G7, dama D4, cheque, rei H6, torre G8 e por aí vai. Programando o avanço de A, do peão de A. Preto aumenta a possibilidade de troca de peões na esperança de levar o jogo ao final empatado. Aqui jogou A4, dama A3, A5, torre C8. Dá para entrar no oitavo aqui. Então não tem muito sentido mais defender esse peão, né? O negócio é abandonar mesmo. Abandonou. Grigori, que tem conduzido o jogo de forma consistente e com energia, comete uma precisão imperceptível, mas característica, tendo feito tudo o que é necessário para induzir as negras a entregar o seu peão de D. As brancas não devem prestar essa captura, já que Yui poderá colocar sua torre em posição favorável. O correto seria rei G2, e se dama C1, dama B4, recusando a trocar a dama. E torre C2, torre por D5, dama E3, cheque. Dá pra trocar já, né? Dama F8, cheque.
Rei F6, torre D6, cheque, aí vai. Mas vamos voltar à partida. Foi Rook por D5, torre por D5, dama C1, cheque, dama por C1, torre por C1, rei G2. Torre B1. Com essa manobra vai trocar as torres, ela não vai ter jeito, né? Vai trocar os peões. E vai ser o 4 contra 3 aqui pelo jeitão, né? Apesar, ó, as blancas conseguiram fazer um negócio interessante, ó. Torre B1, torre D8, cheque, rei G7, torre B8, torre B5. E as brancas não podem avançar o peão de E. Peão de A, desculpa. Então, alguns movimentos chegou ao final do empate teórico, 4 peões contra 3 do mesmo lado. Grigoric, no entanto, deseja examinar a validade da teoria e suas conclusões, um compromisso em que não arrisca nada. Inicialmente, ele colocará seus peões em casas mais ativas. G4, rei G7, H4, B6, H5, bispo para A5, torre para A5, torre B7, G5. As brancas estão começando a crescer. Na verdade é um magnífico sacrifício de peões, né? Ele sacrificou o peão de H5. Que em vez de G5, recomendava o avanço do peão de G baseado em rei G3, F3, E4, rei F4 e torre A6. Mas vamos lá. Capturou G para H5. Seria melhor talvez avançar H6, mas vamos lá. O que foi G para H5. Torre A6. Excelente lance. Agora é claro, é impossível H6 e ao mesmo tempo as brancas ameaçam colocar seu peão em E4. Esse é o rei F5. Mas vamos lá, como caminhou? Torre B3. Eu não tenho tempo para pensar ou entender que ele pode jogar o jogo à vontade, mas de qualquer forma, subestima o esquema do seu oponente. Ele deveria ter levado a torre para E6. E se as torres fossem trocadas, as pretas podem empatar o jogo. Mas vamos lá. Por exemplo, né? Torre E7, rei G3, torre E6, torre por E6, F por E6. Rei H4, rei G6, F4, H6. Ou torre E7, rei G3, torre E6 para trocar. Se as brancas não trocam, seguiria H6. E finalmente tem a outra variante que é essa daqui. Torre E7, as brancas respondem como torre H6, torre E5, torre para H5, rei G6. E captura o peãozinho e vamos lá, né? Vale a pena notar que o deslocamento da torre a E6 é possível somente através de E7.
A recomendação de eu era torre B4, F4, torre E4, rei F3, torre E6 e trocar de novo. Toda hora é trocar, né? Torre B4, outra variante, né? F3. O branco corre os pontos E4, G4, permitindo que a torre ficou aqui na quarta linha, né? Ameaçando ao mesmo tempo torre H6. Mas vamos lá, já fez o primeiro lance, torre H6. Torre de A, E3, rei G3, torre A1. As negras estão parando de ameaçar H5, né? Com o rei G6. Que a torre tá ali, né? E4, torre G1, F4, H1, E5, H4, G4, torre G1, cheque, rei F5. As brancas evitam cavalo para A4, pois se vai joga torre E1, ia ter o que? G4, torre por B6, G por E6 e ganhava um peãozinho. Rei F5, rei G7, F3, H6. E as brancas ficam com o peão juntinho, né, nessa variante. F4, H5, G5, F6 e por F6 cheque, rei F7 e capturava o peãozinho depois. Mas jogou torre H1, rei G4, torre G1, rei F5. Voltou na torre H1. Essa posição tomará parte de todos os livros finais. A descoberta do Grigoric perante o Conselho de um belo e consistente método vencedor constituiu uma contribuição valiosa para a teoria. Para se aproximar da execução do plano vencedor, as brancas têm que colocar sua torre na sétima, momento em que poderão avançar E6. Mas esse plano não pode ser executado imediatamente. Portanto, o Grigoric irá dividir em 3 fases. Provocar avanço de peão preto para H4. Já está em H4, já fez. Mover seu rei para D1. Desculpa, a torre para D1. Moveu seu rei, né? Executar a manobra final, avança F5 e E6, com o apoio da torre e do rei. Vamos lá, jogou F4, H3. Na primeira edição desse livro foi dito que as negras avançam peão para H3 devido à ameaça de rei G4. Mas vamos lá. Rei G4, torre G1, rei para H4, torre H1, rei G4, torre para H6, uma variante, né? G para H6, cheque, rei para H6, F5. Com final ganho para as brancas, né? Os dois peãozinhos juntinhos ali. Mas Orlov apontou que isso era incorreto, afinal acaba o empate. Preto continua. G7, rei G5, F6, e por F6, F7,
Mas também Orloff disse H3 era necessário por outra razão, já que o outro modo de rei G4, torre, rei G1, rei H3, torre H1, rei G2, o peão está perdido. G4, torre G1, rei F3, torre F1, rei G3, torre G1, rei F2, torre H1, torre F6. Uma bonita jogada que aponta um possível zigue-zague, assim como forçar o inimigo a recuar ou fazer com que as pretas saiam do lado do rei após o rei branco poder atacar e capturar o H. A torre branca poderia capturar o H. A branca, por outro lado, está bem em F6, de onde protege o peão da F4. Peão da F4, vamos lá. Torre A1. O que seria muito interessante agora? Rei G8, rei G3, rei G7, rei G4, rei G8, torre H6. Agora, se trocar, perde o peão, né? H3, torre H1, torre rei G4, torre para H6, peão para H6. Agora a situação ficou bem complicada. Ia ficar bem preocupada. Mas o que eles jogaram? Aí, G3, torre H1, HG4, HG8, torre H6. Agora o branco está ameaçando. Torre para H3. E se torre G1, cheque, rei H3. Jogou H2. Mas vamos lá. O que poderia ser feito por esse rei G1, rei para H3, H1, saiu, torre H6, GH6. E esse peãozinho ficou forte, né? Que esse peão está imobilizando o rei lá atrás. Né? F6 para sair dali, H6. Rei F7, rei F5, rei F8, rei E6, rei E8, F7, rei F8. E o analista lá falou que ia terminar empatado. Vamos aqui, ó. D6, rei por H7, rei D7, rei F8, rei E6, etc. Aí vai. Aqui torre H1, rei G3. O que não falta são torre H1, rei G4, torre para H6, G para H6, F6, E por F6, H7, F5. Nessa variante, Orlov, em lugar de rei F8, as negras jogam rei E8. Então, rei E6, rei F8, rei D7, rei F7, rei D8, rei F8, F7, rei por F7, depois rei D7, rei F6,
Rei E8. Se as negras forem atrás do peãozinho de F, ela vai atrás do o peão negro de H. Vai F5, F7, F4. Agora a casa caiu, né? Rei F5, Rei H7. Aí é partir para o abraço, né? Torre G8, essa daí ia dar certo. Mas se você jogasse isso daqui, ó, Torre G1 no lugar de Torre H2, não força o branco a entrar no final do peão, mas permite que ele ganhe o peão depois. F3. F3. Torre F1 cheque. G3. Torre G1. F2. Torre H1. Torre H4. Esse é a coisa, mas voltando de H2. Jogou rei G3. Torre G1 cheque. Rei para H2. Torre G2. As bancas seguram a parte do problema. A vitória não é fácil. Seu rei foi colocado na banda, vai ficar de lado aí, né? E o peão de F precisa de proteção. Mas pode manter indefinidamente o rei branco no canto? Certamente que não. Mas vamos ver. Se jogar G4, rei F6 protegendo, rei H3, rei G1, torre A6, ameaçando jogar I6. Levando o rei para H5 e a torre para A7. Então vamos lá o que aconteceu. Torre F6, rei G7, H3, rei G1, H4, rei H1 cheque, rei G4, rei G1, F5, torre F1. Que interessante, mas outro plano seria torre A1, mas que não vai salvar as negras. Torre C6, torre A4, torre C7, rei G8, G4, torre A1 vai atacar por trás agora, F5. Mas vamos lá, agora vai ser um festival de cheque. Torre G1 cheque, rei F4, torre F1 cheque, rei E4, rei 1 cheque, torre E1 cheque, rei D5, torre D1 cheque, rei C6, torre C1, rei D7, torre D1 cheque, rei C8, torre D5. E sem jogar torre G1, F6, torre por G5, rei D7, F6, torre por E5, rei D7. As brancas estão forçando a toque de torre. Torre D5, rei C6, torre D8 cheque, torre D7. Mas para onde caminhou? Isso daí foi uma variante. Agora vamos voltar à original. Torre C6, rei F8. Se as negras não tivessem jogado no lance 64, torre F1, a invasão, simples invasão de F6 com o rei teria sido decisiva.
Mas vamos lá, rei F8, torre C8, cheque, rei G7, torre D8. De novo Zugzwang. Que fazer para as negras? Tem N variantes, agora vamos fazer. Torre D8, H6, G para H6, rei para H6, torre G8. Agora o rei negro vai ficar inativo, né? Tá quietinho na casinha, mas podia ter jogado também. Torre D8, torre A1, torre D7, com a ameaça de E6. E as negras perdem decisivo a torre A5, rei G4, rei F8, cheque, rei G7, o rei não sai dali também. F5, tá um perigoso mata aí, ó. Torre E5, F6. Outra, se for F6, sair daí, ó, é mate. Ele só pode vir pra cá, ó. Ia vir pra cá, a torre vir aqui, ó, mate. Mas eles não são bobinhos, né? Torre D8, torre A1, torre D7, ameaçando ali. Rei G8, tirou o rei. Rei F6. É uma briga, uma batalha campal de final, né? Torre A6, torre D6. Porque se trocar esse peãozinho vai sair, ele vai ganhar. Porque até ir buscar lá ele vai perder. Esse tem esses dois aqui, né? Mais outra alternativa, torre D8, torre A1, torre D7, torre A6, G4, H6, F5, rei G8, torre D8, cheque, rei H7, rei G6, cheque, F por G6, F6. E não vai ser fácil segurar esse peãozinho, mas vamos voltar ao que continuou. Tava aqui, jogou torre F2, torre D1, o preto ainda não tem mais cheque, né? Isso a torre pode voltar para F1. Dessa forma, completou a segunda parte do plano, isso é, move a torre inimiga para longe da coluna F. Avança seus peões da F5 e E6. Agora, por outro lado, se o rei não sair da coluna F, o rei preto terá que jogar F8 ou G8, criando assim uma situação extremamente perigosa. Vamos lá, né? Daí seria torre D1, rei F8, rei G4, rei E2, rei F3, torre A2, F5. E o trio vai avançando. Torre F3, E4, torre F2, rei E3. O rei vai bravamente atrás da torre. Torre A2, F5, torre G2. É melhor seguir aqui, né? Pois torre E4. A situação tá ficando brava agora.
Jogou torre G2. Torre A7. Seguiria depois para. Olha isso daqui. Ele pode botar a torre por trás e empurrar o rei pro mate aqui, né? Mas vamos ver para onde caminhou. Torre D7. Mas outro caminho para a vitória é G6, H por G6, F6 cheque. Mas jogou torre G5. As brancas ganhavam elegantemente se fosse, ó, rei F8, F6, rei E8, torre E7 cheque, rei F8, torre B7, rei E8, ia tomar mate, né? Torre B8 cheque, rei D7, torre F8, rei E6, torre E8 cheque, rei F5, E6. Mas não foi por aí que foi o jogo. F4, rei G1, E6, torre por F1, rei E5, torre de E1, rei D6, H5, torre F7 cheque, rei G8, torre, rei E7. E as negras abandonam, podia seguir assim, né, rei? Rei E7, H4, rei F6, H3, rook G7, torre G7, rei H8, torre G3. E aí vai, isso daqui merece um final detalhado, mas ainda tem muito movimento para fazer. Mas o eu já viu que eu andava, que ele ia perder mesmo e abandonou a partida. Uma vitória muito interessante do Svetovar, ele mostrou que ele é muito forte em finais, hein? Mas então tá bom, pessoal, valeu, um abraço, tudo de bom para vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal caso esteja inscrito. E vamos que vamos fazer o canal crescer para mim trazer mais e mais conteúdo para vocês. A partida foi meio longa, mas a partida foi longa também, né? O vídeo ficou longo. Mas eu tentei explicar o mínimo, o máximo possível, tá bom? Um abraço.